Se alguém erra comigo, é eu que tenho que perdoar aquele irmão. Deus não vai perdoar aquele irmão por mim. O erro que aquele irmão cometeu contra mim, quem tem que perdoar sou eu, não é Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fazer Discípulos. Hoje vamos fazer um episódio devocional, em um estilo devocional. Vou estar trazendo uma passagem bíblica, passagem bem conhecida, que é a passagem que fala sobre o servo e o conservo. Ela fala a respeito de perdão. Eu acho que na Bíblia é a passagem sobre perdão mais incisiva, talvez mais impactante, porque é uma parábola contada aí por Jesus, e Jesus foi na medula, foi no cerne daquilo que precisa ser falado a respeito de perdão, daquilo do ensinamento sobre perdão. A passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 em diante. Mas ela começa, e toda palavra ela tem um contexto, toda passagem bíblica ela tem um contexto. Então ela começa lá no início do versículo, o contexto dela. Não a parábola, mas o contexto da parábola, no caso. Naquela hora, aproximou-se Jesus dos seus discípulos, e os seus discípulos perguntaram: Quem porventura é o maior no reino dos céus? Os discípulos eles estavam querendo saber, querendo perguntar para Jesus, perguntando para Jesus o que precisaria para ser o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Dá para comparar como alguém que está iniciando um trabalho em uma empresa e como ele sabe que cada empresa tem um sistema, tem uma maneira, uma hierarquia, valoriza determinados princípios e esses princípios, esses valores muitas vezes são bem particulares de cada empresa. E aí o funcionário novo vai e pergunta para os encarregados, para os chefes imediatos, para os outros chefes também, em outros escalões da empresa, qual que é, o que tem que fazer para crescer, quais são os valores, quais são os princípios, quais são as habilidades, quais são os cursos, como que ele deve se profissionalizar. E essa é a dúvida dos discípulos, eles queriam saber de Jesus o que faz, como é que quais eram os princípios ou o que deveria ser feito para se tornar o maior no reino dos céus. Para se espelhar em um padrão que Jesus iria lhe ensinar. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque o nosso maior objetivo como cristão é ser um salvo, é ir para o céu. Esse deve ser o nosso maior objetivo. E se a gente ficar se espelhando no mínimo necessário para ir para o céu, existem mais chances de a gente não conseguir atingir esse objetivo do que se a gente se espelhar no melhor padrão. Se, por exemplo, eu quero crescer em uma empresa, eu não vou me inspirar naquele que faz o mínimo necessário para permanecer na empresa. Se eu quero realmente crescer na empresa, se eu quero ficar na empresa, até mesmo em épocas de crise, eu vou me inspirar, eu vou me espelhar nos melhores, nos melhores funcionários. E esse tem que ser certamente foi com esse objetivo que Pedro fez essa pergunta para Jesus. Os discípulos perguntaram isso a Jesus, com o objetivo deles ter em quem se espelhar, ter um padrão para se espelhar. E o padrão que Cristo vai falando, aí já vem outras parábolas, né? Antes de chegar na parábola do servo e do conservo, Jesus fala a respeito do tropeço, né? Que não devemos lançar pedra de tropeço aos pequeninos. Então, o cuidado que a gente tem que ter com outros. Também ele fala
sobre a parábola da ovelha perdida, a importância que tem para Deus aqueles que estão longe do caminho dos caminhos do Senhor, aqueles que de repente nunca se foram cristãos, aqueles que foram cristãos, mas abandonaram a fé. Então, Jesus fala justamente que para Deus, o sentimento que Deus tem e o desejo que Deus tem de salvar aqueles que estão perdidos é muito maior do que a preocupação que Deus tem com aqueles que não estão salvos ainda. Então, o coração de Deus está naqueles que ainda não estão salvos, assim como, por exemplo, aí os animais, os pais de muitas espécies de animais, eles estão sempre preocupados com aqueles que estão mais longe, que estão mais distantes. Eles estão sempre com o olho pregado naqueles que, dentro de uma ninhada, com aqueles que estão mais distantes, por causa que aqueles que estão mais distantes, que eles estão mais em perigo, de repente aqueles que têm uma personalidade mais de se afastar, assim, por conta da sua natureza particular. Então, assim também é com Deus, ele está mais preocupado com aqueles que estão distantes. E só que não é o objetivo do episódio de hoje falar sobre isso, né? Estamos apenas trazendo aí o contexto da passagem. Aí depois ele traz a respeito de como se deve tratar com um irmão que errou. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ti. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então esse é um princípio até de relacionamento. E como a gente deve interagir com irmãos que falham com a gente, que erram, isso é normal. Muitas pessoas vão errar e vão falhar conosco. Mas como que a gente tem que proceder? A gente precisa primeiro ir falar com eles, em particular, não é expor. Tem pessoas que quando alguém lhe desagrada, acaba tendo essa má atitude de expor os irmãos, de acabar gerando até um conflito maior do que aquele que já está. Mas Jesus é claro, primeiramente o cristão ele precisa, isso se tratando, né, com irmãos da fé, mas até um princípio muito legal para a gente aplicar, e não é só por ser um princípio, um bom princípio, mas é um princípio também que a gente tem que aplicar com pessoas que não são cristãs, né? Sempre quando eu tiver algum conflito, a gente tem que procurar resolver com uma pessoa, depois aí buscar instâncias superiores. Mas essa seria o princípio, né, que Jesus ensina, que tem que conversar com a pessoa primeiro, procurar resolver o problema, não conseguiu resolver o problema, leva contigo 2 ou 3 testemunhas e vai de novo tentar resolver aquele problema. Depois, se não conseguiu resolver, com 2 ou 3 testemunhas, leva à igreja, comunica à igreja, né? E mas sempre com esse objetivo. E aí a gente começa a entender qual que é o contexto do capítulo como um todo. Que para a gente se tornar grande no reino dos céus, a gente precisa ter uma preocupação com o próximo. Não é só a gente querer ir para o céu, mas entender que a gente tem que se preocupar com o próximo, como no caso da ovelha perdida, com almas que não estão na igreja. A gente tem que ter uma preocupação com irmãos que, por mais que falhem com a gente, erram com a gente tem que entender que esses irmãos também têm uma alma, que esses irmãos, que Cristo morreu por essas pessoas, por esses irmãos, por mais que aquilo que eles nos ofenderam e erraram com a gente pode ter sido grave, pode ter sido até numa visão aí de alguém que não está na igreja, que não tem esses mesmos princípios que a gente, pode até dizer que essa pessoa é imperdoável, o tamanho é o erro que muitas vezes as pessoas cometem, mas por mais que essas pessoas erram com a gente ter a preocupação com o próximo, ter a preocupação com a alma das outras pessoas. E esse é o tema, a temática, digamos assim, desse capítulo. E a introdução da parábola do
que fala aí sobre perdão. Então, Jesus, ouvindo essa última passagem, né, do versículo 15 ao versículo 20, sobre como a gente tem que tratar com o irmão quando ofende a gente, quando ele erra quando a gente. Aí Pedro, de novo, faz uma pergunta. Então Pedro aproximou-se e perguntou ao Senhor: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7? Então Pedro ouviu aquilo e só que ele percebe que, e aí tem uma característica da questão humana, né, da natureza humana, até perdoar, mas colocar um limite. Todos colocam um limite para perdoar. E qual que é o limite que Cristo ia falar para Pedro? Será que ia ser até 7? Será que ia ser até 10? Pedro coloca 7, né? 7 é um número importante na Bíblia, se repete muito, fala a respeito de Deus, o simbolismo a respeito de Deus. Mas Pedro pergunta: até quanto que eu tenho que perdoar? Cada um coloca o limite. Tem pessoas que têm um limite maior, tem pessoas que têm um limite menor, mas todo mundo tem um limite sobre perdoar. Aí eu perdoo, mas é tantas vezes. Às vezes não é um limite de tantas vezes, às vezes é um limite de determinadas coisas eu perdoo, outras coisas já não perdoo. Essa é uma característica da natureza humana. Mas agora a natureza divina, a natureza que o Espírito Santo coloca na nossa vida, é uma natureza de perdoar sempre. Ainda que às vezes a gente passe por um momento de angústia, porque a nossa natureza, nós acabamos ficando feridos com muitas coisas, né? Quando alguém nos machuca, aquilo nos incomoda. Mas passando esse período, tem que haver o perdão. O perdão faz parte de um processo que Deus coloca na nossa vida para nos tornar melhor. E aí só disso aí a gente pode falar todo um episódio, né, sobre isso, sobre as maneiras com que Deus trabalha na nossa vida. Mas o perdão faz parte desse processo. E aí começa a parábola. Parábola tão conhecida aí. Por isso o reino dos céus é semelhante. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os seus filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-lhe, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conselho, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-lhe, lançou na prisão até que lhe saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, os senhores, chamando-o, lhe disse:
Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignado, o seu senhor entregou-os aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoareis a cada um o seu irmão. Então essa é a parábola aí que Jesus, como eu já havia falado, ele toca na medula daquilo que se deve ser ensinado sobre perdão. Então Jesus coloca aqui como se fosse um reino, como se fosse um reino no qual o rei resolveu acertar as dívidas com os seus servos. Então chegou um dos servos que devia 10.000 denários, não? 10.000 talentos. Uma vez eu ouvi falar sobre essa dívida, e ela é uma dívida correspondente ao PIB, correspondente ao PIB de uma nação. Eu não me lembro a qual nação que foi comparado, se foi Israel ou se foi em alguma outra nação naquela comparação, mas é uma dívida realmente impagável. Por mais que uma pessoa seja bilionária, até mesmo um bilionário teria dificuldade de pagar essa dívida. Então, é uma dívida impagável, é uma dívida impagável. Jesus colocou até mesmo essa diferenciação na questão das moedas, né? Daquilo que o servo estava devendo para o rei e daquilo que o conservo estava devendo para o servo. E por que isso? A Bíblia fala que nós todos somos pecadores. O salmista Davi fala em um ventre de pecado fui gerado. O problema da humanidade é o pecado. E o pecado, a dívida que nós temos com Deus, ela é uma dívida impagável. Todos nós falhamos, erramos, todos nós cometemos erro que às vezes nem a gente tem noção de qual é o tamanho das nossas falhas, dos nossos erros. A Bíblia diz que as nossas maiores obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus, porque Deus examina o íntimo, ele examina coisas que a gente talvez até teria dificuldade de entender sobre nós mesmos. Como exemplo, aí podemos falar até mesmo do perdão, que é aquilo que eu comentei antes. Nós temos por exemplo, vamos dizer, eu tenho a facilidade com perdoar, mas todos nós vamos ter um limite, e Deus conhece esse limite. Todos nós vamos colocar algum pretexto. Por isso que Isaías fala que as nossas maiores obras de justiça são como trapos de imundícia diante do Senhor. E às vezes até por uma soberba a gente que não admite ou não enxerga os nossos erros, as nossas falhas, mas eles estão lá. Eles estão lá nos condenando, nos fazendo ter essa natureza pecadora, essa natureza miserável. A natureza pecadora faz parte de todo ser humano. Então, essa dívida, essa dívida impagável daquele servo é comparada à dívida que nós temos com Deus. Aí Jesus vai, se sacrifica, se entrega por nós. Não vou entrar em detalhes aí, essa questão doutrinária é bem conhecida da igreja e até mesmo daqueles que não são da igreja. Jesus, como sendo um cordeiro, semelhante ao que acontecia no Velho Testamento, o cordeiro sacrificado, um cordeiro inocente, um cordeiro sem defeito, sacrificado para que Deus aplacasse a sua ira e não fizesse os pecadores, aqueles que haviam sacrificado aquele cordeiro, a ira de Deus se desviasse dessas pessoas. Então, semelhantemente, Jesus, como sendo um cordeiro imaculado, sem defeito, se sacrifica por nós,
toma o nosso lugar e nós recebemos o perdão dessa dívida que é impagável. Aí o nosso irmão, ou aqueles, ou as outras pessoas, como um geral, assim, nos falham com a gente, pecam e a gente não quer perdoar. A Bíblia fala sobre a dívida do conservo, ela fala em denários, uma quantidade que se for traduzida para termos aí de questão daquela dívida ali, era a dívida era uma dívida extensa, mas agora não era uma coisa que não poderia ser pagada. Com o tempo ela iria ser pagada, inclusive sem muita demora, sem muito tempo. Mas aquele servo que havia recebido o perdão do rei não quis perdoar o seu conservo. E essa é a questão do perdão. Esse é o princípio fundamental da passagem. O senhor daquele servo, comparecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E aí, quando aquele servo tinha se encontrado com o seu conservo, ele disse: paga-me o que me deves. Ele não teve nenhuma compaixão naquilo que ele falou. Em nenhum momento ele teve compaixão. Nenhuma possibilidade, nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra de expressando um perdão. Tudo que ele queria era que aquele servo pagasse o que ele devia. Então, o rei. E outra a questão interessante aí da passagem é que o servo lançou o conservo na prisão. E até o final da passagem, em nenhum momento a gente lê falando que o rei libertou o conservo. Porque a gente percebe uma indignação aí do rei de o servo ter lançado o conservo na prisão, mas em nenhum momento a gente percebe o rei tirando o conservo da prisão, apenas lançando o servo na prisão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que nós devemos fazer, é nós que devemos fazer. O perdão que nós precisamos liberar, Deus não vai liberar. É nós. É algo que nós precisamos fazer. Se um irmão, se alguém erra comigo, é eu que tenho que perdoar aquele irmão. Deus não vai perdoar aquele irmão por mim. O erro que aquele irmão cometeu contra mim, quem tem que perdoar sou eu, não é Deus. Deus não tem nada a ver com a história. Por isso que Deus, na simbologia daquele rei, ele não libertou o conservo. Vendo seus companheiros o que ele havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que lhe acontecera. Parece uma, parece não é uma uma injustiça muito grande da parte do conservo. Aliás, da parte do servo, de não querer perdoar o conservo. Dá a entender aqui como que se ele tivesse encurralado o conservo em algum lugar ali, em um beco, em alguma esquina, em algum lugar, e feito todo aquele discurso ali de querer de querer receber a dívida, só que nada fica impune, nada escapa aos olhos de Deus. E foi o que aconteceu. Deus está vendo tudo, Deus percebe o nosso, não só aquilo que os nossos atos, os nossos movimentos físicos, mas Deus percebe o nosso coração, percebe o nosso entendimento, percebe os nossos pensamentos, não só percebe, mas Ele sabe, e aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, os nossos pensamentos estão gravados
estão todos gravados. Deus tem a mentalidade de Deus, aquilo que Deus representa é algo que a gente não pode nem compreender, mas Deus não esquece de nada. Aquilo que nós pedimos perdão, nos arrependemos, Deus, a Bíblia fala que Deus lança no mar do esquecimento, mas agora aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, como no caso daquilo que Deus não perdoou, daquilo que a gente não se arrependeu, ou daquilo que, como fez o conservo, ele pediu perdão, ele se arrependeu, mas o arrependimento dele não foi genuíno. Veja como, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ele se arrependeu do seu pecado, do seu erro, e ele não só se arrependeu no sentido de pedir perdão, de entender que ele errou. Ele se arrependeu com atitudes. Ele foi lá e vendeu. Se precisou, certamente foi preciso vender os seus bens, como ele falou. Não, se precisar, eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei 4 vezes mais. E se precisar, eu vou vender todos os meus bens. Eu creio que Zaqueu empobreceu depois daquilo. Porque olha a atitude que ele fez de restituir mais do que ele roubou. Então, o arrependimento ele se traduz em atitudes, o que não aconteceu com a questão do servo. O servo, ele recebeu o perdão do rei, mas aquilo não se traduzia em atitudes de retribuir aos outros. Imagina a gente receber um perdão de uma dívida. Quando a gente passa por uma situação dessa, imagina a extrema alegria que ele não deveria estar sentindo. Se aquele arrependimento, se aquele perdão que ele recebeu se traduzisse em atitudes, em mudança, porque até mesmo o perdão que Deus nos dá com o objetivo de trabalhar em nós. Então, aquele perdão que o, o rei deu ao conservo, não, aliás, ao servo, o servo não se deixou ser trabalhar por aquela atitude do rei, de ter recebido perdão. Então, não foi um arrependimento genuíno, não foi uma atitude genuína. E Deus vê todas as nossas intenções, os nossos pensamentos. Um dia isso vai ser requerido. Um dia isso vai ser requerido. Enquanto a vida é esperança, enquanto a gente tem a possibilidade de se arrepender, de pedir perdão por não ter liberado o perdão e liberar o perdão, enquanto nós estamos ainda em vida, existe essa esperança de mudança, mas depois da nossa morte não tem mais o que fazer. O perdão a gente tem que liberar em vida. Essa amargura, a amargura da falta de liberar perdão, isso é algo, primeiro que isso é uma coisa que atrapalha, não tem nenhum benefício a gente não perdoar. É uma pura falta de sabedoria não perdoar, porque não tem benefício nenhum. Se pudesse dizer, tem um ou dois benefícios em não perdoar, mas não tem nenhum. O perdão ele afeta, ele é ruim para nosso espírito, ele é ruim para nossa convivência, por causa que a convivência ficou rompida. Ele não tem nenhum benefício mental, não tem nenhum benefício em nada. Então, mas mesmo assim, a nossa natureza ela insiste em não perdoar. Daí, como diz o rei, não deverias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Se fosse uma dívida igual,
já o conservo já teria motivos para aliás, o servo já teria motivos para perdoar. Mas não, foi uma dívida muito menor e o rei coloca isso, expõe isso ao servo. Não deverias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, ou aos atormentadores, como dizem algumas traduções da Bíblia, até que ele pagasse toda a dívida. E se a dívida é imperdoável, como que a Bíblia fala então que até que ele pagasse toda a dívida? Como assim pagar toda a dívida de uma dívida imperdoável? Isso fala do sofrimento eterno de nunca poder de conseguir pagar a dívida. Aquele que só tem uma maneira de essa dívida nossa ser paga. Essa dívida é por meio do sangue de Jesus. E esse perdão é cancelado, como a gente vê na palavra, se a gente não perdoa o nosso irmão. Isso é algo muito profundo. Uma pessoa pode estar na igreja, pode estar pregando, pode ser o que for. Se ela não perdoar, o perdão que Deus deu a ela é cancelado. É o que é a essência da palavra, da passagem bíblica, dessa passagem bíblica. Uma pessoa que está na igreja, que prega, que se emociona, que faz o que for. Mas se ela tem essa amargura no coração e essa falta de perdão, ela tem o perdão que Deus lhe deu cancelado. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um o seu irmão. E aqui chegamos a uma parte extremamente profunda, porque perdoar da boca para fora é difícil, mas é possível. Agora, aquilo que Deus tem para nós não é só o perdão da boca para fora. O perdão da boca para fora ele pode ter ser benéfico, talvez um pouco aí para amenizar a questão social, para que o relacionamento não fique tão ruim com aquela outra pessoa que errou com a gente. Mas ainda Deus, a sociedade, a sociedade pode até aceitar isso, até mesmo a outra pessoa pode aceitar essa atitude do perdão nominal, do perdão da boca para fora. Mas agora Deus, o padrão de Deus para que Ele nos perdoe dos nossos pecados é que a gente perdoe nosso irmão do íntimo, do coração. E essa é a parte talvez mais profunda aqui que a gente chega nessa passagem. Porque tem que ser algo do íntimo do coração, tem que ser um perdão genuíno, tem que ser um perdão sem ressentimento, tem que ser um perdão. Eu não vou nem entrar no detalhe de não, depois de um tempo, não ficar jogando aquilo na cara da outra pessoa. Ah, mas aquela vez tu errou isso comigo. Isso aí nem se fala, né? Mas tem que ser um perdão que lava, que é aquele perdão quando o nosso coração é lavado daquilo. Não tem mais nada daquele ressentimento, daquele ódio. A gente pode até se lembrar daquela situação, chegar ao ponto de conseguir se lembrar daquela situação, de se lembrar daquilo que foi passado, sem ter esse sentimento de ódio, sem ter o sentimento de amargura. Esse é o padrão que Deus coloca aí para que a gente perdoe, a maneira correta da gente perdoar. Porque perdoar de maneira nominal, perdoar da boca para fora, isso é o que mais, eu acredito que é o que mais acontece, é o mais fácil de fazer. Às vezes a pessoa até tem uma característica na personalidade de não querer conflito,
E daí, por não querer conflito, ela aguenta muita coisa, ela suporta muita coisa, porém ela guarda aquele ressentimento, aquele rancor no coração. E isso está errado. Segundo a Bíblia, segundo o padrão bíblico, segundo o padrão elevadíssimo que a Bíblia nos apresenta, essa é uma atitude errada. O perdão tem que ser a lavagem do coração, de toda a amargura, de toda a tristeza que possa ter ficado, de todo o problema que a atitude errada do irmão causou na nossa vida. Às vezes é difícil, às vezes as pessoas erram de maneira intensa, de um jeito que causa estrago na vida emocional, na vida social, em tantos outros aspectos. É difícil. Às vezes a gente tem que ficar, a pessoa fica meio que de molho, minando tudo que aconteceu, é algo difícil, não é do dia para a noite que o coração é curado. Outro problema também que acontece, trazendo aí o inverso do que foi do centro da passagem, né? A passagem fala de um servo que não quis perdoar o conservo, mas um problema que também acontece, em alguns casos em muitos casos, na verdade, é a pessoa que errou querer exigir que do dia para a noite tudo volte ao normal, ou seja, a pessoa volte a sorrir, volte a conversar como conversava antes. Não, existe um processo. Não é do dia para a noite, a pessoa não é um robô, a pessoa é um ser humano. E às vezes, por mais que ela quer perdoar, ela é triste, ela foi machucada. E às vezes isso demora um pouco para que esse trabalhar do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha trabalhar na vida dela e ela venha realmente perdoar, esse perdão pleno, total. Às vezes, para a gente conseguir perdoar é no choro, é pedindo para Deus, é orando de maneira intensa, pedindo para que o Espírito Santo trabalhe. Então também tem esse outro lado, né? De, de que é uma coisa difícil. E esse processo tem que ser respeitado. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então essa é a reflexão bíblica que eu tenho para hoje. Enquanto não tiver, quando não ficar muitos dias sem a gravação do podcast, às vezes acaba tendo cancelamento, porque no Ministério da Restauração, ao qual a gente participa, existe bastante, volta e meia acaba tendo algumas reuniões, grupos de oração, e infelizmente reunião em cima às vezes em cima da hora que precisa ser resolvido, de coisas que precisam ser resolvidas e coisas do tipo. Então, às vezes os irmãos acabam tendo que cancelar em cima da hora. Isso é perfeitamente entendido, a gente sabe que esses imprevistos acabam acontecendo. Só que daí para que se não fique muito no canal sem ser postado episódio muito tempo, vou começar a fazer esses esses devocionais. Mande sua pergunta, porque as perguntas bíblicas, escreva isso, as perguntas bíblicas, suas perguntas sobre talvez coisas que não tenham relação direta com a Bíblia, mas sejam dúvidas aí que você possa ter. Pode ser, sua dúvida pode acabar virando um tema para um episódio. E para concluir, na parte dos devocionais, eu vou fazer sempre uma oração no final. Então, se você estiver escutando esse episódio em um momento tranquilo, que você possa fechar o olho e orar, ou que você possa tirar um momento de oração, ore com a gente. Ore comigo. Se você estiver dirigindo ou fazendo alguma coisa que é perigoso, você fechar o olho ou se concentrar na oração, então apenas escute, reflita na oração. Mas se você tiver
Se você tiver a possibilidade de orar, vamos orar junto. Senhor Deus e eterno Pai, te pedimos pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, meu Pai. Sim, te pedimos misericórdia, Senhor, para perdoar as outras pessoas, porque sabemos, Senhor, que é somente mediante a nós liberar o perdão que nós seremos perdoados, Senhor. Esse é um princípio fundamental da tua palavra, meu Deus. Não é por estar em uma igreja, não é por pregar, não é por falar da tua palavra, Senhor, mas é por cumprir os princípios bíblicos que seremos salvos, Senhor. Não existe outra maneira de que a gente venha a ser salvo se não cumprir e entender os teus princípios, Senhor. Deus, tira toda amargura do nosso coração. Senhor, tira toda a raiz de amargura, a raiz de tristeza por conta de alguma coisa que erraram contra nós, meu Pai, porque a tua palavra é clara. Se assim fará o Senhor, como fez com aquele servo, como lemos na tua palavra, como meditamos na tua palavra, Senhor. Se do íntimo não perdoar os nossos devedores, aqueles que pecam, aqueles que erram contra nós. Senhor Deus, eterno Pai, coloca o perdão no nosso coração, lava o nosso coração, Senhor, com as águas do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, Senhor, purifica o nosso coração pela Tua palavra, purifica o nosso coração, Senhor, por aquilo que só o Teu Espírito Santo tem a capacidade, tem o poder de fazer, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, é o que te pedimos, meu Pai. Amém, amém e amém. Então, chegamos mais ao fim do episódio, e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.